O oceano guarda segredos que ninguém pede para descobrir. Lá embaixo, em uma região esquecida, algo sempre interrompe quem tenta se aproximar. É como se o mar não quisesse visitas. Imagine o início de tudo. A superfície brilha sob o sol. Ondas suaves quebram na costa e o ar cheira a sal e liberdade. Barcos de pesca cortam a água azul e mergulhadores saltam com risos, confiantes no que veem. Mas logo abaixo dessa calmaria, a luz começa a mudar. Os raios do sol penetram menos, tingindo o azul de um tom mais escuro, como se o mar engolisse a claridade aos poucos. Você sente o primeiro sinal de desconforto. A temperatura cai, um frio que se infiltra na pele e nos ossos. É o começo da descida. À medida que mergulhamos mais fundo, o mundo acima some. A luz se dissolve em partículas dançantes, como poeira em um quarto escuro. Peixes coloridos ainda nadam por aqui, em cardumes que piscam como lanternas vivas. Mas o silêncio chega devagar. O barulho das ondas some, substituído por um vazio que aperta o peito. A pressão aumenta, invisível mas implacável, como mãos apertando os ombros. Cada metro a mais torna o oceano um lugar diferente, mais isolado, mais seu próprio reino. Nessa camada intermediária, o mar revela sua beleza sutil. Corais se erguem como castelos submersos, flores do abismo que balançam levemente na corrente. Algas longas se estendem, tocando o corpo como dedos curiosos. Vida pulsa aqui. Polvos mudam de cor em um instante, escondendo segredos em suas peles. É fascinante, quase poético. Mas por trás dessa graça, há uma ameaça quieta. O frio não é só frescor, ele drena a força, deixa os músculos pesados e o silêncio. Ele não é paz, é um aviso. Algo observa, esperando o momento certo. Se você gosta de mergulhar nesses mistérios do mar, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. Assim, continuamos juntos nessa jornada pelas profundezas. Agora vamos mais fundo. Passamos dos 200 metros, onde a luz é só um eco distante. O azul vira preto e o frio se torna um abraço gelado que não solta. A pressão esmaga, faz o ar parecer escasso, mesmo com equipamentos. Aqui, o oceano não perdoa erros. Um pequeno vazamento, um sinal perdido e tudo acaba em segundos. Mas ainda há beleza. Bioluminescência acende o breu, pontos de luz flutuam como estrelas caídas. Criaturas estranhas surgem, águas vivas que brilham em tons fantasmagóricos, serpenteando no vazio. Elas dançam, atraem, mas um toque delas queima como fogo frio. É nessa transição que a hostilidade cresce. O silêncio se aprofunda, interrompido só pelo zumbido baixo de um sonar distante. A presença humana começa a fraquejar. Submarinos desceem com câmeras ligadas. Luzes artificiais cortando a escuridão. Operadores em terra monitoram telas, corações acelerados. Mas os sinais piscam, enfraquecem. Uma transmissão corta no meio de uma frase, deixando só estática. É como se o mar rejeitasse a intrusão, empurrando os humanos de volta para a superfície. Equipamentos voltam danificados, com marcas que ninguém explica, arranhões finos, como unhas invisíveis. Então surge o primeiro sinal de algo errado, um som, não o eco de uma corrente ou o clique de um animal conhecido. É baixo, ritmado, como um pulsar vindo de baixo. Thump, thump. Ecoa no casco do submarino, fazendo as paredes vibrarem levemente. Os tripulantes param, olham uns para os outros. O sonar capta, mas não identifica. Poderia ser uma rocha se movendo, um animal migrando, ou algo que não pertence a esse mundo. A câmera foca na escuridão à frente e, por um instante, uma sombra passa. Grande, fluida, desaparecendo antes de ser capturada. Não é um peixe comum, é maior, mais deliberado. O coração acelera, mas o silêncio volta, mais pesado. O contraste é o que assusta de verdade. Essa região do oceano
Abaixo dos 100 metros é um paraíso mortal. Vida floresce em formas impossíveis. Tubarões de profundidade com olhos como faróis, lulas que mudam de forma para caçar. Elas brilham, encantam, mas carregam veneno que paralisa em minutos. O vazio ao redor amplifica tudo. O silêncio torna cada movimento um perigo. A escuridão esconde predadores que sentem vibrações antes de verem a presa. É lindo e letal. Um equilíbrio frágil que humanos perturbam sem querer. Nossos exploradores persistem, é claro. Sondas robóticas descem com cabos longos, transmitindo imagens granuladas para a superfície. Um mergulhador em traje pressurizado flutua, luz da lanterna tremendo na mão. Ele vê o fundo se aproximando, planícies de lama cinzenta, salpicadas de ossos antigos e conchas quebradas. Mas os instrumentos falham. Um gravador de áudio capta o som novamente. Thump, thump. Mais próximo agora. O mergulhador sinaliza para subir, mas o cabo se solta. Horas depois, o equipamento é recuperado, vazio, com o registrador mostrando só estática e aquele pulsar ecoando. O mar não quer ser visto aqui. Toda tentativa humana é interrompida. Um sinal perdido, uma luz que apaga, um som que não explica. É como se essa região tivesse regras próprias, guardando o que vive abaixo. E enquanto subimos de volta, o oceano sussurra. Volte, se ousar, mas saiba que algo espera. A descida continua, e o que vem a seguir pode mudar tudo. Mas, por enquanto, o silêncio reina, e ele carrega um aviso. Mais fundo ainda, o oceano se fecha como uma boca faminta. Passamos dos 200 metros, onde a luz é só uma memória distante, apagada pelo peso da água. O frio agora é um inimigo vivo que rói os cabos e congela os mecanismos. A pressão esmaga tudo, transforma o metal em algo frágil, como cascas de ovo sob botas pesadas. Aqui, o silêncio não é mais vazio. Ele pulsa, carrega ecos que ninguém pediu para ouvir. Imagine uma sonda descendo sozinha, guiada por comandos da superfície. Seu corpo cilíndrico corta a escuridão, luzes LED piscando como olhos nervosos. Os operadores em terra assistem às telas, respiração suspensa. A transmissão é clara no início, imagens de um abismo infinito, paredes de rocha negra que se erguem como sentinelas. Mas o som volta, mais insistente. Thump, thump, thump não é um eco aleatório. É ritmado como um coração batendo embaixo da lama. A sonda gira, câmeras varrendo o nada, e então uma sombra surge de novo. Maior dessa vez, alongada, como se o mar dobrasse a si mesmo para esconder o que se move. O contraste aqui é cruel. Essa profundidade guarda belezas que desafiam a morte. Criaturas com formas impossíveis flutuam, peixes abissais de boca enorme, dentes como agulhas, olhos que brilham para atrair presas no breu. Elas nadam devagar, graciosas, deixando rastros de luz química que traçam padrões hipnóticos no escuro. É um mundo de quietude luminosa, onde a vida se adapta ao impossível. Tentáculos que se estendem por metros, capturando o que passa. Mas essa graça esconde o veneno. Um toque errado e o corpo paralisa, os pulmões queimam sem ar. O silêncio amplifica o perigo. Um movimento sutil e o predador surge, silencioso como a própria escuridão. A presença humana luta para se manter. Um submarino de pesquisa mergulha nessa zona, casco reforçado, gemendo sob a pressão. Dentro, 3 exploradores em trajes apertados monitoram os painéis. Eles veem o fundo se aproximando. Vales profundos, cheios de sedimentos que se agitam como névoa. O sonar bipa, mapeando o terreno, mas o som interfere. Thump, thump, sobrepõe-se aos sinais, confundindo os gráficos. Um dos tripulantes ajusta o microfone, gravando tudo. Estamos a 2.500 metros, ele diz para o log, voz ecoando no confinamento, mas a transmissão para a superfície falha.
A tela pisca, estática invade, e o contato se perde por minutos que parecem horas. Recuperam o submarino horas depois, flutuando à deriva na zona intermediária. O casco tem marcas novas, sulcos longos, como se algo tivesse arranhado de fora, testando a resistência. Dentro, os equipamentos estão intactos, mas o gravador de áudio, ele capturou mais. Além do pulsar, há um ruído novo. Um sussurro baixo, como bolhas escapando de uma fenda, ou talvez vozes distorcidas, palavras que não formam sentido. Os exploradores relatam o que viram. Uma forma escura, não um animal conhecido, movendo-se contra a corrente. Ela parou como se os observasse antes de sumir no breu. Ninguém explica. Os cientistas em terra analisam os dados, mas as imagens são borradas, como se o mar tivesse borrado as bordas para proteger seu segredo, e o oceano continua a contrastar sua dualidade. Beleza e ameaça andam juntas nessa região. Imagine cardumes de criaturas bioluminescentes, acendendo como fogos de artifícios subaquáticos, iluminando recifes de coral negro que crescem em penhascos íngremes. É um espetáculo silencioso, cores pulsando no escuro, azuis profundos, verdes fantasmagóricos. Vida teima em existir aqui, adaptando-se ao frio que mata, à pressão que quebra. Mas o vazio ao redor é opressivo. Espaços abertos onde nada vive, só o som ecoando, o pulsar que se aproxima e recua. É fascinante sim, mas letal. Um erro no cálculo, uma luz que falha, e o humano vira parte do silêncio. Outra expedição tenta. Desta vez, um ROV, um robô subaquático, é enviado com cabos reforçados, carregando sensores para medir o que não se vê. Ele desce devagar, luzes cortando a água densa. Os controladores em um navio acima ajustam os controles, telas mostrando o progresso. A 300 metros, o fundo aparece, planícies lamacentas, pontilhadas de rochas vulcânicas, fumarolas soltando bolhas quentes que sobem como fantasmas. O ROV coleta amostras, braços mecânicos pegando sedimentos, mas o som intensifica. Thump, thump, thump. Vibrações sacodem a estrutura e o cabo treme. Uma sombra passa perto, bloqueando a câmera por segundos. Quando a imagem volta, há algo na lama. Uma marca, como uma pegada enorme, afundando no sedimento macio. O sinal enfraquece. Os controladores puxam o cabo, mas ele se enrola, prende em algo invisível. Horas de tensão e finalmente recuperam o ROV. Danificado, com sensores quebrados e o gravador cheio de interferências. O áudio revela o pulsar misturado a um arranhar, como unhas em metal. As marcas no casco parecem deliberadas, não acidentais. Os exploradores debatem em voz baixa. É geologia, migração de criaturas, ou algo que reage à presença deles, interrompendo toda tentativa de invasão? Essa região do oceano, onde a profundidade engole tudo, não tolera olhares curiosos. Cada descida humana é cortada, um cabo que se rompe, uma transmissão que some, um som que invade os sonhos. O mar guarda seu equilíbrio frágil, vida e morte entrelaçadas no escuro, beleza que atrai, ameaça que repele. E enquanto as luzes das sondas piscam uma última vez, o pulsar continua, ecoando de um lugar mais fundo, convidando ou avisando. A descida não para. Algo maior espera abaixo, e as interrupções só começam. O silêncio se fecha de novo, carregando o peso do desconhecido. Mais abaixo, o oceano se transforma em um labirinto de sombras vivas. Passamos dos 400 metros, onde a água é tão densa que parece sólida, um manto que envolve tudo sem piedade. O frio aqui não é só sensação. Ele penetra os metais, faz os cabos rangerem como ossos velhos. A pressão esmaga o ar nos pulmões, mesmo dentro de cascos blindados, deixando cada respiração um esforço quieto.
O silêncio domina absoluto, quebrado só pelo zumbido fraco de motores distantes, ecoando como sussurros em uma catedral abandonada. Pense em uma expedição recente, uma das poucas que ousou tanto. Um batiscafa desce devagar, sua forma esférica cortando a escuridão como uma bolha de ar invertida. Dentro, 2 cientistas observam as telas, mãos firmes nos controles. A luz externa, um feixe potente, ilumina fragmentos do abismo. Paredes rochosas que se curvam em cânions profundos, cheios de sedimentos que flutuam como fumaça. Mas o som retorna mais próximo, mais insistente. Thump, thump, thump. Não é mais um eco vago. Vibra no casco, faz os instrumentos tremerem. Os cientistas trocam olhares, vozes baixas no comunicador interno. O sonar tenta mapear, mas as linhas se distorcem, como se algo interferisse de propósito. A beleza dessa profundidade é de outro mundo, um encanto sombrio que atrai e repele. Imagine criaturas que desafiam a imaginação. Isópodes gigantes, carapaças blindadas brilhando fracamente, rastejando pelo fundo lamacento como tanques vivos. Elas se movem devagar, antenas tateando a escuridão, caçando o que cai das camadas acima. Ao redor, bioluminescência pinta o breu com traços sutis, pontos azuis que piscam como sinais codificados, ou véus de luz que se estendem de águas vivas translúcidas, flutuando em correntes invisíveis. É um balé silencioso, formas etéreas dançando no vazio, iluminando recantos onde a vida teima em sobreviver. Cores suaves emergem do nada, um verde espectral em tentáculos que se enrolam, um roxo profundo em peixes de olhos enormes, adaptados para ver o invisível. Mas essa graça carrega o veneno da ameaça. O silêncio não é amigo, ele esconde movimentos que matam sem aviso. Um predador surge de uma fenda, boca aberta como uma armadilha, sugando o que passa. O frio drena a energia, faz os músculos dos exploradores doerem mesmo no confinamento. E a escuridão. Ela engole as luzes, transforma o feixe do batiscafa em um túnel frágil, cercado de nada. Um erro aqui, uma falha no oxigênio e o corpo vira parte do sedimento, esquecido para sempre. O oceano equilibra vida e morte em um fio tênue, onde a beleza serve de isca para o fim. A presença humana parece cada vez mais intrusa, frágil contra esse reino. O batiscafa continua descendo, agora a 500 metros, o fundo se revelando em vales profundos, cheios de detritos antigos, naufrágios de eras passadas, ossos de baleias que afundaram séculos atrás. Os cientistas ativam a câmera de alta resolução, capturando imagens para a superfície, mas o som intensifica. Thump, 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 thump. É como um tambor batendo no peito da terra, vindo de uma ravina escura à frente. A sombra aparece de novo, não mais fugidia. Ela se move contra a corrente, forma alongada que bloqueia o feixe de luz por um momento longo demais. Os contornos sugerem algo massivo, não um peixe ou uma rocha solta, talvez membros que se dobram, ou uma silhueta que imita o movimento da água para se esconder. O comunicador crepita. Sinal instável, avisa um operador em terra, voz tensa ecoando no alto-falante. A transmissão vacila, imagens congelam na tela. Dentro do batiscafa, os cientistas ajustam os controles, corações batendo no ritmo do som. Eles veem o fundo se aproximar, planícies de lama cinzenta, salpicadas de cristais que brilham como diamantes sujos. Uma fumarola solta bolhas quentes, criando bolsões de calor no gelo eterno. Mas o sonar bipa erraticamente, linhas se cruzando em padrões impossíveis. A sombra passa perto, roçando o casco com um arranhar sutil, como unhas testando a pele. O batiscafa gira levemente, estabilizadores lutando contra a força invisível. Horas depois, o resgate chega.
O batiscafo é puxado para cima, flutuando na zona de transição com o casco marcado por sulcos frescos, longos, paralelos, como se algo tivesse circulado ao redor. Avaliando a presa, os cientistas emergem pálidos, relatando o que capturaram. O áudio cheio de interferências. O pulsar misturado a um ruído novo, um gemido baixo que sobe e desce como respiração. As imagens, borradas nas bordas, a sombra capturada só como uma mancha escura, fluida, desaparecendo em uma fenda. Ninguém identifica. Os equipamentos voltam com sensores danificados, cabos franjados como se mordidos. É mais uma interrupção, mais um lembrete de que essa região rejeita os olhos humanos. O contraste se aprofunda nessa camada. Beleza mortal floresce em formas que o sol nunca tocou. Anfípodes saltitantes, minúsculos mas vorazes, formando nuvens que devoram carcaças no fundo. Eles brilham em tons iridescentes, criando um tapete vivo sobre a lama, um espetáculo de persistência no abismo. Ao lado, o vazio reina, extensões de nada onde o som ecoa livre, amplificando o thump até virar um rugido interno. Vida e morte se entrelaçam. Uma criatura luminosa atrai outra, só para devorá-la em silêncio. O oceano aqui é um espelho quebrado, refletindo fascínio e terror no mesmo olhar. Outra tentativa surge, impulsionada pela curiosidade que não morre. Um ROV avançado é lançado de um navio de pesquisa, com propulsores silenciosos e câmeras termais para detectar o calor no frio. Ele desce para 5,0 metros, luzes infravermelhas cortando o breu. Os controladores no convés assistem, café esfriando nas mãos. O ROV navega por um cânion estreito, paredes de basalto negro se fechando como dentes. O som o atinge primeiro. Thump, 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 thump. Vibrações sacodem as lentes, e a sombra emerge de uma caverna submersa, maior, mais definida, movendo-se com propósito, como se respondesse à intrusão. A transmissão falha no clímax. Imagens de uma forma escura se aproximando, olhos talvez brilhando de volta, e então estática. O cabo se rompe a 5.200 metros, deixando o ROV à deriva. Recuperam os destroços dias depois, flutuando mais acima, com o gravador capturando o pulsar acelerado, misturado a um arrastar, como algo se aproximando e recuando. Marcas no corpo do robô, impressões profundas, não de rocha, mas de pressão deliberada. Os exploradores em terra analisam em silêncio, telas cheias de dados incompletos. É geologia viva? Uma criatura ancestral? Ou algo que sente a presença humana e a corta, protegendo o que vive além? Essa região, onde o abismo engole segredos, não permite testemunhas. Cada descida é interrompida. Um sinal que some, um casco que range, um som que invade a mente. O mar equilibra sua dualidade com mão firme, beleza que hipnotiza, ameaça que expulsa. E enquanto as luzes das expedições piscam e apagam, o thump continua, ecoando de um lugar onde a escuridão é eterna, convidando o próximo ousado a testar seus limites. O pulsar não para. Ele chama de mais fundo e as sombras se alongam, esperando o inevitável. O abismo se aprofunda agora, um poço sem fim que suga tudo para baixo. Passamos dos 500 metros, onde a água é um peso vivo, pressionando como uma multidão invisível que não solta. O frio aqui não dói mais. Ele adormece, entorpece os sentidos até o pensamento ficar lento. A escuridão é total. Um breu que engole até as próprias sombras, deixando só o eco de um mundo que sumiu lá em cima. O silêncio envolve como um casulo, quebrado apenas pelo ranger sutil de metais sob estresse, um lembrete de que nada dura aqui embaixo. Imagine uma expedição final, a mais ousada até agora. Um batiscafo reforçado desce, sua esfera de titânio descendo devagar, guiada por cabos que se estendem como veias para a superfície. Dentro, um único explorador observa as telas.
o ar reciclado pesado nos pulmões. As luzes externas cortam o nada em fatias finas, revelando um terreno irregular. Ravinas que se abrem como feridas na crosta do mar, cheias de lama densa que se move levemente, como se respirasse. Mas o som já está lá esperando. Thump, 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 thump. Não é mais distante. Ele ressoa no casco, um ritmo que acelera o pulso do homem lá dentro, sincronizando com o coração dele. A beleza desse nível é um truque cruel, um vislumbre de vida em meio ao fim. Criaturas emergem do escuro como fantasmas iluminados, vermes tubulares que se erguem de fendas, soltando nuvens de partículas que brilham em tons pálidos, azuis e prateados, como neve caindo no breu. Elas se contorcem devagar, filtrando o que flutua, um ciclo quieto de sobrevivência. Ao redor, peixes abissais pairam, corpos translúcidos com barbatanas que ondulam como véus, olhos adaptados que captam o mínimo de luz química. É um mundo de delicadeza extrema, formas que se dobram ao impossível, criando padrões de luz que dançam no vazio, um verde fraco em tentáculos que se estendem, um roxo sutil em conchas que se abrem como flores noturnas. Fascinante, sim, uma prova de que a vida resiste onde tudo deveria morrer. Mas o encanto esconde a lâmina. Essa graça é isca para o perigo que ronda. O silêncio amplifica cada vibração, transformando um movimento sutil em ameaça iminente. Um predador se esgueira de uma sombra maior, boca que se abre devagar, sugando o ar e a carne em um instante. O frio rouba a força, faz os instrumentos congelarem, e a pressão esmaga o menor erro em tragédia. O oceano equilibra tudo em um fio, beleza que atrai o olhar, só para o vazio engolir o que se aproxima. Aqui, a vida não é presente. É uma armadilha disfarçada, onde o brilho leva à escuridão eterna. A presença humana parece um sussurro fraco contra esse colosso. O batiscafa atinge 6,0 metros, o fundo se revelando em planícies vastas de sedimento cinzento, pontilhadas de rochas vulcânicas que fumegam com bolhas quentes. O explorador ativa os sensores, gravando o que pode, luz da câmera tremendo na mão. Ele vê marcas antigas na lama, sulcos profundos, como caminhos de algo que rasteja há eras. O sonar bipa, mapeando o relevo, mas o thump interfere, sobrepondo-se aos sinais em um caos de linhas distorcidas. A sombra surge então, não mais fugidia. Ela emerge de uma ravina escura, forma alongada que se move contra a corrente densa, bloqueando o feixe de luz por segundos que se estendem como minutos. O casco vibra com mais força. Thump, 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 thump. É como se o som respondesse, crescendo em intensidade, ecoando de múltiplos pontos agora. O explorador ajusta os controles, voz baixa no log pessoal, mas o comunicador com a superfície crepita. Profundidade crítica, ele murmura para si, enquanto a tela pisca. Imagens granuladas mostram a sombra se aproximando, contornos que sugerem massa, talvez apêndices que se dobram como raízes vivas, ou uma silhueta que imita o fluxo da água, para se fundir ao nada. Ela paira, como se sentisse a intrusão, olhos invisíveis devolvendo o olhar da luz artificial. A transmissão falha no pior momento. Estática invade os alto-falantes, cortando o contato com o navio acima. O batiscafa gira levemente, estabilizadores lutando contra uma força sutil que o puxa para o lado. O explorador vê o fundo se inclinar na câmera. Uma fenda se abre, larga o suficiente para engolir o veículo inteiro. Bordas irregulares salpicadas de cristais que brilham fracamente. O thump acelera. Misturado agora a um ruído novo. Um arrastar baixo, como tecido roçando pedra ou respiração filtrada pela água. A sombra roça o casco, um toque que faz o metal gemer, deixando uma marca invisível, mas sentida, uma vibração que sobe pelo braço do homem.
Horas de tensão passam no confinamento. O oxigênio raciona. O ar fica mais pesado. Finalmente o cabo se tensiona, puxando o batiscafa para cima em um resgate desesperado. Ele emerge na zona intermediária, flutuando à deriva, com o casco coberto de sulcos frescos, longos e profundos, como se garras tivessem testado a fraqueza. O explorador é resgatado exausto, olhos vidrados, relatando fragmentos, o som que invadiu os pensamentos, a sombra que observou de perto, parando como se decidisse não atacar. Os equipamentos voltam quebrados, sensores derretidos pelo frio extremo, o gravador cheio de áudio distorcido, o pulsar acelerado, o arrastar se transformando em um gemido que sobe e desce, quase como um chamado. O contraste nessa profundidade é o que marca a alma. Beleza surge em formas resilientes, colônias de bactérias quimiosintéticas que iluminam fumarolas, criando bolsões de luz quente no gelo eterno, um oásis de cor em meio ao cinza. Elas pulsam devagar, sustentando cadeias de vida que desafiam o vazio, crustáceos minúsculos que se agrupam, formando nuvens vivas que filtram nutrientes do nada. É um milagre silencioso, persistência que hipnotiza, mas o vazio ao redor devora, extensões de abismo onde o som ecoa livre, o thump se multiplicando como um coro subterrâneo. Vida atrai morte aqui. O brilho servindo de farol para predadores que esperam no escuro, bocas que se abrem sem aviso. Outra expedição tenta, impulsionada pelo que não se explica. Um ROV de última geração é enviado, com propulsores potentes e câmeras 360 graus, descendo para sondar a fenda onde a sombra sumiu. Os controladores no navio acima monitoram de perto, telas cheias de dados em tempo real. A 200 metros, o ROV entra no cânion, luzes infravermelhas detectando formas de calor no frio. O som o atinge como um soco. Thump, 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 thump. Vibrações sacodem a estrutura e múltiplas sombras emergem das paredes, não uma, mas várias, movendo-se em sincronia, circundando o intruso como um enxame consciente. A transmissão congela. Imagens de formas se aproximando, contornos que se fundem e se separam, e então o breu total. O cabo se rompe abruptamente, deixando o ROV perdido no abismo. Recuperam fragmentos dias depois, boiando mais acima, com o corpo marcado por impressões profundas, como se pressionado por forças opostas. O áudio capturado, o pulsar em crescendo, misturado a arranhados múltiplos, gemidos que formam um padrão ritmado, quase intencional. Os exploradores em terra ficam em silêncio, analisando o impossível. É uma reação geológica, criaturas coletivas ou algo que percebe a presença humana e a repele, cortando toda a linha de visão. Essa região do oceano, onde o fundo se fecha como uma tumba, não aceita intrusos. Cada descida humana termina em interrupção, um cabo que quebra, uma luz que apaga, um som que ecoa na mente depois. O mar preserva seu segredo com dualidade impiedosa, beleza que encanta, ameaça que expulsa. E enquanto os destroços flutuam de volta, o thump persiste, chamando de um lugar ainda mais negro, onde as sombras ganham forma. O silêncio se adensa, mas o chamado não cessa. Algo final espera abaixo, e as interrupções se tornam o preço da curiosidade. O abismo final se abre agora, um vazio que não tem bordas, um poço onde o tempo para de contar. Passamos dos 6.500 metros, e a água se torna um manto eterno, tão pesada que cada movimento parece um sonho ruim. O frio não adormece mais, ele congela a alma, faz os pensamentos virarem névoa branca dentro da mente. A escuridão não é só ausência de luz, ela é viva, uma presença que aperta os olhos e o peito, sussurrando que nada volta inteiro daqui. O silêncio reina supremo,
Um véu que abafa até o eco do próprio coração, deixando só o peso do que não se vê. Pense na última expedição, aquela que ninguém esperava que tentasse. Um veículo híbrido, parte batiscafa, parte sonda autônoma, desce guiado por inteligência remota, seu corpo alongado cortando a densidade como uma lâmina cega. No centro de controle, em um navio balançando na superfície, uma equipe de especialistas observa as telas, mãos suadas nos controles. A transmissão começa clara. Imagens de um terreno alienígena. Ravinas que se entrelaçam como raízes de uma árvore morta, cheias de sedimentos que se agitam devagar, como poeira em um vento invisível. Mas o som já os espera, mais forte, mais próximo. Thump, 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 thump. Ele não ecoa mais. Ele pulsa no metal, faz o veículo tremer como se algo o tocasse de fora, testando os limites. A beleza aqui embaixo é uma ilusão frágil, um último truque do oceano para atrair o que não pertence. Formas de vida surgem do nada, resistindo ao impossível. Vermes gigantes que se enrolam em torres de lama, soltando faíscas de bioluminescência que traçam linhas suaves no breu, azuis frios e prateados que piscam como memórias distantes. Elas se movem com graça lenta, filtrando o escasso, um ciclo quieto que desafia o fim. Ao redor, criaturas etéreas flutuam. Polvos abissais com peles que mudam de tom no escuro, barbatanas que ondulam como fantasmas, olhos que captam o brilho químico e devolvem em tons sutis de verde e roxo. É um espetáculo delicado, um véu de luz no vazio absoluto onde a vida tece padrões hipnóticos, tentáculos que se estendem como fios de seda luminosa, conchas que se abrem devagar, revelando interiores que brilham como joias enterradas. Fascinante, um lembrete de que algo persiste onde o sol nunca chegou. Mas essa delicadeza esconde a garra afiada. O silêncio não protege, ele trai, transformando cada vibração em um passo de predador. Um movimento sutil na escuridão e algo surge de uma fenda, forma alongada que se desenrola como uma sombra viva, sugando o ar e a carne em um instante sem som. O frio drena tudo, faz os mecanismos rangerem e a pressão esmaga o menor descuido em silêncio eterno. O oceano dança nessa corda bamba. Beleza que hipnotiza o olhar, só para o abismo engolir o que se demora. Aqui, o brilho não salva. Ele atrai o que espera no escuro, onde a vida vira armadilha e o vazio reivindica o resto. A presença humana chega ao limite. Um fio tênue, prestes a romper. O veículo atinge 7,00 metros, o fundo se revelando em planícies infinitas de sedimento escuro, salpicadas de cristais vulcânicos que soltam bolhas quentes, criando ilhas de vapor no gelo. Os controladores ativam as câmeras de profundidade, luzes potentes varrendo o terreno em feixes que tremem. Eles veem sulcos antigos na lama, padrões repetidos, como trilhas de algo que circula há milênios, marcando o território invisível. O sonar tenta mapear, linhas traçando relevos impossíveis, mas o TAMP domina, sobrepondo-se em ondas que distorcem tudo, como se o som comesse os sinais. A sombra não foge mais, ela emerge de múltiplas direções, formas que se fundem e se separam, movendo-se em harmonia contra a corrente densa. Uma bloqueia o feixe principal, contornos sugerindo massa colossal, apêndices que se dobram como galhos vivos, ou uma silhueta que pulsa no ritmo do som. Outras circundam, roçando o casco com toques leves que fazem o metal vibrar. Thump, 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 thump. É como se respondessem, crescendo em intensidade, ecoando de ravinas e fendas como um coro subterrâneo. O veículo gira, propulsores lutando contra uma força que o arrasta para o lado, estabilizadores gemendo sob a pressão invisível. No centro de controle,
o pânico se instala devagar. Sinal enfraquecendo, avisa uma voz tensa, mas as telas piscam, imagens congelando em frames borrados. A sombra principal pairando perto demais, como se observasse de volta, devolvendo o olhar das luzes com um brilho próprio, fraco, mas deliberado. O Thump acelera, misturado a ruídos novos, arranhados múltiplos, gemidos que sobem e descem em um padrão que soa quase consciente, como um sussurro filtrado pela água espessa. O cabo principal treme, fibras se partindo uma a uma, e a transmissão mergulha em estática total. O veículo some das telas, engolido pelo breu, deixando só o eco do som pulsando nos alto-falantes vazios. Dias se passam em buscas infrutíferas. Fragmentos do veículo boiam à deriva na zona superior, recuperados por redes exaustas. O casco está destruído, sulcos profundos e paralelos cobrindo a superfície, como se algo o tivesse circulado e apertado até romper. Os gravadores restantes capturam o caos final. O Thump em crescendo, os arranhados se transformando em um rugido baixo, gemidos que formam frases distorcidas, incompreensíveis, mas insistentes. Imagens parciais mostram as sombras se fechando, formas que se entrelaçam em um emaranhado vivo, bloqueando toda a saída. Nenhum dado explica. Os especialistas em terra analisam em silêncio telas cheias de interferências que não se encaixam, geologia em fúria, uma rede de criaturas antigas, ou algo que sente a intrusão humana e a esmaga, cortando o laço com o mundo de cima. O contraste final é impiedoso. Nessa região terminal, beleza e ameaça se fundem em um todo inescapável. Colônias luminosas que pulsam ao redor de fontes hidrotermais, criando oásis de cor no abismo cinzento. Vermelhos quentes em tubos que jorram vida, sustentando enxames de micróbios que brilham como estrelas presas. É um milagre de persistência, um ciclo que hipnotiza mesmo no fim, mas o vazio devora. O Thump ecoa através de planícies mortas, multiplicando-se em um chamado que atrai e repele. Vida serve de farol para o que rasteja no escuro. Bocas que se abrem em silêncio, transformando o encanto em fim. Essa região do oceano, onde o fundo é uma porta para o nada, bane toda a presença humana. Cada descida termina em ruptura. Cabos partidos, sinais engolidos, sons que voltam para assombrar os sonhos. O mar guarda seu equilíbrio com garras firmes, beleza que seduz, ameaça que destrói. E enquanto os destroços sobem vazios, o Thump persiste, ecoando de um lugar além do conhecido. Volte se ousar, mas o mar sempre interrompe.